A cidade é cúmplice, todo mundo sabia o que ele fazia lá dentro. O médium João de Deus acaba de se entregar à polícia de Goiás. João de Deus é condenado a 40 anos de prisão por crimes sexuais. Mais de 300 mulheres procuraram a polícia relatando abusos. Eu estou aqui agora, então, para bater um papo com o Chico Felice, autor da biografia A Casa, da Todavia, que resgata a trajetória desse dito curador que já encantou de Xuxa a Oprah Winfrey. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Por que você quis escrever sobre o João de Deus? Oi, Ana. Pergunta mais básica e também a mais difícil. Sempre. Eu não queria exatamente escrever sobre o João de Deus. Essa ideia foi de 2 editores da Todavia, não foi minha. Do Flávio Moura e do André Conte, que perguntaram: você não quer investigar essa história e ver o que tinha por detrás do homem, por detrás do mito? E eu falei: não, obrigado, eu gosto de escrever sobre gente que eu admiro, e não era o caso. Só que daí, no comecinho de 2019, eu fui para Abadiânia. Peguei um avião, pousei em Goiânia e fiquei uma semana em Abadiânia dentro da seita, dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, que é onde ele realizava cirurgias e onde ele ficou 40 anos propagando os poderes dele, que só ele dizia que existiram, que nunca foram confirmados. Daí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquela cidade. E eu entendi que a cidade era o meu personagem, que é uma cidade que está gangrenando, é uma cidade que está numa crise financeira muito antes do resto do país, dessa crise financeira em que a gente está entrando, porque desde que ele foi preso, em dezembro de 2018, cessou o fluxo de dinheiro da cidade. Então, começou uma crise migratória, um fluxo migratório grande, as pessoas estão se mudando de quase 90 pousadas que tinha do lado do João de Deus da cidade. Hoje em dia não tem nem 5 abertas, as pessoas ficaram desempregadas e muito numa situação muito difícil mesmo, elas estão muito durangas mesmo, e a cidade está deixando de existir porque elas estão indo embora. E isso acho que não entrou nem no radar ainda do poder público, não tem nenhum levantamento, não tem nada oficial, nenhuma cifra quanto a isso, mas você chega na cidade, você percebe que é uma cidade que está esfacelando, que as pessoas estão indo embora e que aparentemente não tem retorno, não vai ter alguma medida do poder público que vai reverter isso, porque o dinheiro vinha informalmente das milhares de pessoas, das 1.000 visitantes por dia do mundo inteiro que iam passar com o João de Deus. Bom, desde que as denúncias vieram à tona, passou-se a tratar o João como um charlatão. Você encontrou indícios de que o trabalho na casa, de fato, é charlatanismo? Isso era uma grande dúvida para mim. A minha maior aflição era: preciso legitimar o poder dele, eu preciso encontrar evidências de que ele tinha ou não tinha poder? E logo que eu comecei a apurar, eu me tirei esse fardo das costas e falei: eu não estou aqui para provar ou não que ele tivesse poder. Mas depois que eu tinha me livrado desse fardo, eu consegui algumas entrevistas. A entrevista que me foi mais custosa e demorou mais tempo para conseguir foi com uma mulher específica que hoje em dia está aposentada e mora fora do Brasil, que foi contratada para fingir que era paraplégica na casa de Dom Inácio de Loyola. Ela fingia que ela era cadeirante, e daí, quando ele fazia alguma coisa nela, ou aspergia a água fluidificada, que é a água benta, ele deu um novo nome. Ele pegava vários pedaços de várias religiões, e isso é importante frisar. João Teixeira de Faria não era de religião nenhuma. Por mais que ele se chamasse de médium, ele não era ligado ao espiritismo, nunca foi. Ele negava isso, todas as federações e entidades espíritas negavam isso, era só uma questão terminológica. Então, era meio uma salada de fruta de religião. Assim, ele pegava um pouco da Umbanda, elementos do catolicismo, elementos do budismo, elementos Hare Krishna, e fez esse culto dele, essa seita, que tinha todas as características de seita, que não era denominativa, não fazia parte de nenhuma religião. E daí, quando eu consegui essa entrevista, eu falei: tá, temos e consegui confirmar essa entrevista com várias outras pessoas ligadas à casa de Dom Inácio de Loyola. Eu falei: tá, temos uma evidência muito forte de charlatanismo, além de outras pessoas que debulham os truques que ele usava, explicam que são truques antigos, que em todo lugar do mundo usa-se e tudo mais. Mas eu acho que tem espaço para o contraditório também. Então, tem gente dizendo: sim, eu admito que ele é um criminoso, eu admito que ele é um predador sexual, mas eu fui curado. Eu ouvi muitas pessoas que têm um discurso nesse sentido, e não vou desqualificar a experiência delas, não vou desqualificar a vivência delas, mas não há nada de factual. Assim, na minha apuração toda, eu não achei nada de factual que ele tenha curado a doença. Agora, você cita essa entrevistada, e é uma entrevistada que fala
que ela não tinha muita noção, que ela era jovem quando o João de Deus pedia para ela fingir que era paraplégica. A minha dúvida é, você encontrou algum cúmplice que seria, digamos, mais consciente desse charlatanismo do João de Deus, assim, que tivesse mais conivente? Ou você acha que as pessoas que o circundavam eram, de fato, mais cegas a esse poder? Ele era um cara muito sedutor, afinal de contas, Sim. E acho que a fama dele não veio gratuitamente. De fato, era uma pessoa muito carismática, acho que isso é inegável. Ele tinha alguma coisa que atraía pessoas e que era gregária, ele tinha alguma coisa de encantador. Senão, como você disse, nunca teria virado um dos místicos mais famosos do mundo. Mas tem muita gente, por incrível que pareça, que está disposta a dizer que fez parte de crime. Tem desde um ex-tesoureiro dele, o Codô, que hoje em dia mora no norte, mora em Belém do Pará, que admite que tinha desvio de dinheiro, admite que colocava-se dinheiro de doação em saco de lixo e escondia isso no forro da casa de Dom Inácio, até o Paulo Paulada, que foi o administrador da casa de Dom Inácio, um pedaço ali dos anos 2000, que disse que todo mundo sabia. A frase dele exata é: a cidade é cúmplice, todo mundo sabia o que ele fazia lá dentro. Por que essas histórias passaram tanto tempo abafadas, na sua opinião? Assim, você falou que toda a cidade sabia, toda a cidade era cúmplice, mas, ao mesmo tempo, só com as denúncias que saíram na época pelo Grupo Globo, essa história ganhou corpo. Por quê? Porque até então o João de Deus era o médium que ia no Planalto, que ia falar com os presidentes do Planalto, que basicamente a Abadiânia era um puxadinho do Projac também. Você tinha uma leva e também, enfim, um terminal de Guarulhos, porque você tinha muitos estrangeiros. Por quê? Eu acho que é uma série de fatores, você diagnosticou alguns deles muito bem. Primeiro é a promiscuidade com o poder. O João Teixeira chegou em Abadiânia, ele nunca morou em Abadiânia, também é importante dizer isso, nunca foi a cidade dele. Ele foi levado por Abadiânia, para Abadiânia por políticos, inclusive pelo então prefeito de Abadiânia, que depois viria a trabalhar com ele. Ele estava sendo perseguido, enfim, ele se dizia perseguido pelo Conselho local de medicina e acusado de charlatanismo naquela época, e daí esses políticos, tinham um deputado, tinha um vereador, tinha o filho do fundador de uma cidade, levaram ele para Abadiânia porque acharam que era um território neutro, que lá ele poderia exercer as curas místicas, autopropagadas curas místicas dele sem ser incomodado. Então começou daí um pacto com a política que nunca terminou. Foi como você disse, ele foi o curandeiro de muitos presidentes. Ele foi o curandeiro da Dilma, ele foi o curandeiro do Lula, do José Serra, e a lista vai, da direita, da esquerda e do centro. Ele era envolvido com todos. Assim, ele, inclusive, conseguiu a urbanização do trecho da fazenda onde ele fez o centro dele, que é distante da cidade, né? É importante dizer isso. A gente acha que a Abadiânia, eu pelo menos achava antes de... A Abadiânia era inteira construída ao redor do João de Deus, mas não, existe a cidade de Abadiânia, que é cristã, predominantemente, cada vez está passando por uma virada evangélica como o resto do Brasil. Tem a BR-060 e do outro lado, num terreno que era ermo até ele chegar lá, tem a Abadiork, que chamam, que é uma mistura de Abadiânia com Nova York, e o Deus Neilândia, que é a Disneylândia de Deus. Disneylândia é incrível. Que é um terreno baldio, que não tinha nada e ninguém queria, para onde ele foi meio exilado no começo dos anos 80. Só que daí, economicamente, a situação virou, porque os gringos todos passam aí para Lindo Horizonte, que é esse bairro do lado de lá da BR que não tinha nada, e o dinheiro vai se concentrando lá. Então, a influência dele na cidade é limitada. Tem muita gente que não quis falar com você para esse livro. Claro que a gente vai ter as pessoas que ainda seguem, acreditam e têm uma ligação forte com o João de Deus, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que tem medo. Histórias de pessoas que desapareceram depois de cruzarem com o caminho do João Faria, né, antes dele virar o João de Deus, mas também muita gente contando que ele andava com caras armados, capangas. Quem era João Faria nesse sentido? Ele era um criminoso? Acho que ele é um autoproclamado criminoso também há muito tempo, até por condenações e por investigações. Ele nunca havia sido condenado, mas é engraçado ver o trâmite jurídico dele, assim, o quanto de processo tinha no nome dele, o quanto de evidência existia e quanto aqueles processos com evidência nunca chegavam a lugar nenhum. Então, teve tráfico de material radioativo na década de 80, encontraram ele dentro de uma caminhonete com 300 quilos de material radioativo, que é proibidíssimo por lei de segurança nacional, se lidar e extrair, tentando levar isso para um aeroporto.
Ele foi preso com 2 armas ilegais, com o registro raspado, admitiu que as armas eram dele, não foi preso. Um sobrinho dele, Urubatã, com quem ele trabalhou, era um filho de consideração, morreu numa explosão de avião, 15 dias depois de uma pessoa ter sido morta dentro da casa de Dom Inácio por tiro, e o Urubatã ter sido acusado. Esse Urubatã entra no avião que estava registrado no nome do João Teixeira, o avião explode, e essa investigação também é inconclusiva. Todas as investigações em que ele está envolvido são inconclusivas. Inclusive, hoje tem investigações em curso, a Polícia Civil não fala muito, a Polícia Civil de Goiás, mas eu tive com equipes da Polícia Civil que estão atrás de um cemitério dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, procurando corpos de pessoas que possam ter morrido lá, pessoas que foram doentes buscar tratamento e ou porque pararam de fazer o tratamento tradicional e se afastaram da medicina tradicional, ou porque a doença já estava muito avançada, morreram por lá e essas mortes nunca eram relatadas. Isso é uma coisa que a promotora de Abadiânia diz. Assim. O que você tem de relato de crime é inacreditável, só que só agora eles estão começando a andar. Assim. As primeiras condenações dele ali no fim de 2019 foram muito marcantes e extraordinárias por causa disso. Esse homem nunca tinha sido condenado. Não é que não existiam crimes ou ele acobertava muito bem esses crimes, só que essas coisas nunca eram julgadas e nunca eram concluídas. Os processos caducavam, enfim, ele nunca tinha sido condenado por nada. Como é que é bom, enfim, você tem o Ministério Público, as investigações policiais, elas já descrevem esse arco com bastante solidez. Mas o que você encontrou de padrão nos assédios que são imputados ao João de Deus? Ele tinha um perfil preferencial e o modus operandi? Os dois. Ele tinha um modus operandi e um perfil predileto. Ele gostava de mulheres jovens, muitas vezes menores de idade, eventualmente adolescentes ou crianças. E ele tinha, na descrição de muitas das vítimas que eu li nos relatos que foram feitos para a justiça e também que eu tive com muitas vítimas, ele tinha predileção. Os passos eram os mesmos. Assim, é asqueroso e é dificílimo dizer, mas depois, quando você está na 35ª narrativa, você entende que os passos eram os mesmos. Uma coisa gradativa e que aumentava a prática a cada encontro. Ele geralmente não estuprava no primeiro encontro, só que quanto mais ele assediava, quanto mais oportunidade ele tinha de violar essa pessoa, mais pesado era o que ele fazia. Então, os relatos vão crescendo mesmo, é uma questão progressiva. Você teve a oportunidade de encontrá-lo em março de 2019, no hospital, mas ele estava um pouco grogue, sedado. Conta pra gente como é que foi esse encontro. Ele teve algumas saídas do complexo prisional onde ele está, ali perto de Goiânia, por questões de saúde. Tinha laudos de médicos, sempre médicos que ele tinha contratado, não médicos públicos, que diziam que ele tinha várias doenças e várias complicações, desde dos infartos que ele tinha tido, tinha colocado em stents, tinha lutado contra um câncer no estômago e sido curado, mas sempre havia opinião médica de que ele precisava ficar num hospital. E uma dessas vezes que ele foi removido para um hospital, o Hospital Neurológico de Goiânia, eu consegui entrar no hospital e entrar na UTI onde ele estava. Só que o que eu encontrei foi uma pessoa semiconsciente, que foi a mesma coisa que o Ministério Público encontrou. Ele não parecia estar muito em contato com a realidade, ele não falava coisa com coisa. Uma das visitas do Ministério Público para ele no hospital, ele pediu para uma promotora beijar a mão dele e perguntou de onde ela era, como se ele ainda estivesse no trono dele dentro da casa de Dom Inácio. Era o comportamento padrão dele. Esse encontro, que foi bem frustrante, porque eu consegui entrar no hospital escondido, consegui chegar até ele, mas não consegui contato com ele, não consegui acessar a versão dele ou conseguir uma entrevista com ele, fez muito sentido em dezembro de 2019, que foi quando uma junta de médicos designados pela Justiça fez uma avaliação da saúde dele e julgou que ele estava saudável o suficiente para ficar na cadeia, não fosse por uma saraivada de antidepressivo que ele estava tomando, sem necessidade, sem prescrição nenhuma. E que, dizem esses médicos nesse laudo, deixavam ele grogue fora da realidade, que era um jeito de cavar uma domiciliar. Essa é a teoria do Ministério Público. Médicos responsáveis em avaliar o estado de saúde de João de Deus disseram mais uma vez que ele ainda não tem condições de se tratar no presídio. Bom, eu queria agradecer aqui. Bom, tá todo mundo em casa agora. Agradeço. Não vou fazer trocadilhos com estar em casa, leia a casa, mas já fiz. Ops, desculpa.
Bom, queria agradecer então. Obrigada, Chico. Obrigada, pessoal da Todavia. Eu que agradeço demais. Valeu. Tchauzinho.